Vamos tomar um chá? Olá, tudo bem? Que bom que você veio para o nosso chá. E hoje, para começar a nossa semana, né? Estamos aqui pensando naquela palavra ainda de resiliência da semana passada. E eu chamei a Ana mais uma vez para estar aqui comigo, porque quando eu penso em resiliência, que o dicionário diz, né, que é algo que sofre uma agressão e ele tem a capacidade de voltar, né, ao seu corpo normal, vamos dizer assim. Eu penso no seu testemunho, Ana. E muita gente, assim, te conhece lá na igreja, mas não sabe do seu testemunho. Sim. Então, por que não, né, nós contarmos o seu testemunho para que aumente a fé nos corações dos irmãos e veja, né, que pessoa que anda lado a lado com eles ou ali cantando na igreja, já passou por uma situação tão difícil. Sim. E hoje você está aqui para testemunhar, né? E hoje não só para a igreja, mas para todos que tiverem acesso a esse vídeo. Glória a Deus. E falando de resiliência, né? Esses dias eu estava pesquisando sobre o assunto e eu olhei o que é resiliência e falei, nossa, é isso aqui. Eu tive resiliência, né? E eu glorifiquei a Deus por isso, porque quem não sabe, eu fiz a bariátrica e depois de 9 meses de bariátrica eu tive uma complicação no meu intestino, me deu uma torção, né? Mais famoso como torção no intestino, aonde o meu intestino ele dobrou. E aonde ele dobrou, ele necrosou, ele apodreceu dentro de mim. E isso gerou muitas dores, muitas complicações. E eu estava, né, no hospital, eu fiquei muito mal. Eu sofria muitas dores. Tanto que, né, no hospital eu gritava de dores. Muita gente pergunta, mas como que foi? Foi horrível, né? Eu lembro que quando eu estava sofrendo, em sofrimento no hospital, eu gritava de dor, mas eu orava e eu falava assim, Senhor, se o Senhor suportou dores, eu também vou conseguir suportar essa dor que eu estou sentindo. Mas Jesus, ele foi lá. Eu estava com muitas dores, eu gritava, e eu lembro que teve um momento que eles estavam fazendo ainda os exames para saber o que eu tinha. Eu me encolhi na cama e eu ficava, Jesus, 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 Jesus. E o nome que eu sabia chamar era ele. E qual era o seu diagnóstico, assim, naquele momento? Assim, o que os Então, médicos falavam? Eles não sabiam o que eram, né? Eu cheguei lá com muitas dores abdominais, que eram... Essa dor quando dá, fica difícil saber o que está acontecendo, porque não é uma dor específica. É uma dor abdominal que vem das costas para frente, dói tudo. Aonde doía? Tudo doía. Nossa. Era uma dor assim que eu falei, meu Deus, se Jesus sentiu isso na cruz, uau! Porque eu tomava morfinas, né? Chegou uma hora que eles me davam doses de morfinas que não passava, me dopava, porém eu ainda sentia dor. E o médico falava, eu não tenho mais o que dar para ela, não dá, né? Para dar mais morfina para ela. Que terrível, né? E ali eu fiquei ali até que a doutora chegou gritando e falando, cirurgia, cirurgia agora, né? Porque fizeram uma tomografia e na tomografia deu. E depois que fizeram a cirurgia, como eu estava muito mal, eu fui direto para UTI. E ali depois de 3 dias ainda não tinha passado as dores. A doutora falou, não passou, tem alguma coisa errada, vamos abrir ela de novo. E aí foi quando eles me abriram de novo que eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei mal mesmo, de uma maneira assim que eu fiquei em coma, né? Eu fui induzida ao coma, me entubaram. E aí, né, os médicos falavam pro Dinho, pro meu pai, pra minha mãe, olha, só um milagre, porque o corpo dela ficou muito debilitado. Eu tenho fotos, né, a princípio quando eu saí do hospital eu não conseguia nem olhar as fotos. Mas hoje, né, eu consigo ver as fotos, eu não tinha feição, eu tava praticamente morta.
E eu lembro que quando me desentubaram, eu não tinha voz para falar, eu não tinha força para levantar a minha cabeça, eu não tinha forças para nada. Eu fiquei imóvel. E eu até quero falar para você que se você faz alguma coisa para Jesus, continua fazendo, não brinca não. Né? Tem gente que fala assim, eu vou dar uma parada, não para. Porque isso aconteceu um pouco pela minha teimosia. Eu era, né, de uma determinada igreja e eu saí dessa igreja, fui para Quadrangular, muito machucada. E eu cheguei na Quadrangular, eu falei assim, não quero fazer nada. Quero ficar quietinha, bonitinha, ir para a igreja só, sentar, entrar muda e sair calada e que ninguém saiba que eu cante, que nada, não quero fazer nada. E esse era o meu pensamento. E aí foi passando, e aí quando eu estava na UTI, passando por esse processo, a minha irmã, ela me mandou o hino Oceanos, né? E eu lembro que eu não conseguia nem abrir a boca para falar, eu não tinha voz para falar. Eu até choro porque às vezes, né, eu comecei a ouvir esse louvor na UTI e o Senhor Jesus começou a ministrar no meu coração e a falar que Ele estava me curando, que aquela situação que eu estava era um oceanos, eu estava sendo, né, submersa, eu estava morrendo. A todo dia era uma luta diária, era mais um dia que eu sobrevivia. Porque os médicos falavam que eu estava com a minha albumina muito alta, então eu estava muito inchada. De 50 quilos eu fui para 100 quilos, eu não conseguia desinchar. Os meus pés, muita gente não sabe disso, eles incharam tanto que fizeram feridas enormes, que, né, por muito tempo que eu fiquei deitada, fez feridas. E tudo eu precisava de alguém, né? E é uma dependência muito grande numa UTI. E ali eu lembro que quando eu voltei assim, a primeira coisa que eu escrevi pro Jim foi: o pastor Gildo esteve aqui? E ele falou: esteve, porque eu estava desacordada e o pastor Gildo orou por mim. A única coisa que eu lembro desses dias que eu fiquei em coma foi do rosto do pastor Gildo. E ele orava e eu lembro das palavras dele. As palavras dele foi que eu teria vida e vida com abundância. Amém. E acho que Deus permitiu que eu tivesse essa experiência na UTI para que hoje eu pudesse declarar que hoje eu tenho vida e eu tenho vida com abundância. Hoje Jesus, ele me deu saúde, por mais que as coisas estejam difíceis, eu falo, né? Às vezes acontecem algumas coisas na minha vida e eu olho e falo, sério? Isso? Se liga, isso não vai me parar. Você, por muita coisa pior, isso daqui pra mim não é nada. Meu Já Jesus, matou outros gigantes, né? Jesus, ele é tudo. Amém. E aí eu estava ali naquela UTI, comecei a ouvir o hino Oceanos e tinha hora que só tava eu naquele quarto. Mas eu sentia a presença do Espírito de Deus naquele quarto através deste louvor. Então, esse hino pra mim, ele é muito forte. Ele fala muito ao meu coração. E literalmente, Jesus, ele foi ao meu encontro no oceano. Assim como foi lá com Pedro, né? Sim. Em Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. E mais na frente, Pedro, ele teme, né? Ele teme. E eu creio que Jesus, ele permite que às vezes a gente tenha medo e tema, né? Pra gente saber que a gente é homem. E que sem ele no mar, você não caminha sobre as águas sem ele. E Jesus é assim comigo. Toda vez que eu temo, eu lembro dele. Ele vem ao meu encontro e caminha sobre as águas. E pega na minha mão e vai de novo no barco comigo. Foi lá, me pegou sobre as mãos e falou, Ana, você teve medo,
né? Porque o homem, quando ele foge do que ele tem, do propósito de Deus para a vida dele, nada mais é do que ele temendo, querendo fugir. Ter medo de se machucar de novo, Exatamente. ter medo de acontecer alguma se frustrar coisa. novamente. Isso. Né? Porque quem me conhece sabe que eu era líder de adolescentes, onde eu era, e eu fiquei 6 anos, eu me frustrei, me magoei muito e eu não queria mais. E aí o Espírito Santo falou, então você vai caminhar sobre o mar sozinho. E quando a gente caminha sobre o mar sozinho, a nossa tendência é afundar. Mas Jesus foi lá, pegou novamente as minhas mãos e falou, Ana, mulher de pequena fé, sua fé é muito pequena, mas tem de bom ânimo. E aí eu tive bom ânimo, ele me pegou sobre, né, daquele mar, daquele oceano que eu estava vivendo, me colocou no barco e me fez entender que eu sou um instrumento na mão dele, eu não sou nada mais do que um instrumento para ser usado nas mãos dele. E esse é meu testemunho que muita gente não sabe, não, né, às vezes as não pessoas conhecia, olham, né? e falam, mas eu estou à disposição dele, não sou ninguém. Eu sou um Pedro rebelde, que se arrependeu, que ele foi lá, teve misericórdia, salvou, e eu tô no barco de novo com ele. E talvez nessa tarde você está aí sentindo o vento, você está com medo, mas a partir do testemunho da Ana Bia, um testemunho vivo aqui do meu ladinho, que você possa olhar para Jesus, olhar para Ele e você possa caminhar ao encontro dele, porque é só chamar que Ele vem ao nosso encontro. E a Ana vai adorar ao Deus, né, com este cântico, e que nessa tarde você possa sentir o Senhor indo ao seu encontro. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas.
guiar os nossos passos. Aleluia. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, Jesus. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que nesta tarde você possa fazer essa declaração. Fala, Senhor, eu sou teu, os meus caminhos são teus. Permita que o Senhor guie o curso da tua vida, Amém. porque Ele sempre estará com você. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Aninha. E Amém. até
o nosso próximo chá. Tchau! Olá, vamos tomar um chá?